Olá, tudo bom? Eu sou Carlos Correia Santos, educador e terapeuta inclusivo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo super especial, dessa vez atendendo a pedidos. Nós vamos conversar sobre gestão do temperamento autista no isolamento social. Eu sei que você pode dizer, mas agora, Carlos, agora que a gente já avançou tanto na questão da pandemia, agora que você vem falar sobre essa questão, bem, esse vídeo é um vídeo que você vai poder tirar coisas dele interessantes nesse momento de pandemia, mas também daqui a 1 ano, 2, 10, 15 anos, porque eu vou procurar falar aqui de questões gerais que são cruciais quando a gente precisa gerir o temperamento de um filho com autismo, de um aluno com autismo, de um amigo com autismo, numa situação extremada e que foge muito da realidade de vida dessa pessoa, tá bom? Bora lá? Mas antes, eu preciso te pedir um favor. Me segue nas minhas mídias sociais, se inscreve no meu canal no YouTube, me segue no meu Instagram e me segue na minha fanpage no Facebook. Bem, vamos lá. Então, quando a gente fala de gestão do temperamento autista, a gente está falando de práticas de manejo comportamental que atendam peculiaridades dessa personalidade que é afetada pelo espectro autista. Tá? A gente precisa sempre lembrar que o autismo ele se sustenta em 3 características básicas, né? Que é a fragilidade na expressão da linguagem, né? Desde o nível leve, passando pelo moderado, até o nível severo. Né? A gente vai ter desde o autista que se comunica de uma maneira um tanto satisfatória, menos satisfatória, e aquele autista que não se comunica verbalmente, né? A gente tem a outra circunstância que também é diagnóstica, né, que são as fragilidades relacionais, interpessoais. Então são pessoas de criança até adultos, e nos vários níveis, né, nos 3 níveis, leve, moderado e severo, que tem dificuldade no trato com o outro, né, daí autista, e por fim o comportamento estereotipado. Então, quando a gente fala de gestão do temperamento autista em qualquer circunstância, e aqui a gente vai estar circunscrevendo com relação ao isolamento social, no fundo a gente precisa fazer atenção a essas peculiaridades, tá bom? Bem, então eu acho que para começar a gente precisa ter considerações gerais conosco, né, sobre esse estado, sobre essa circunstância de vida que é o autismo. Então, a primeira questão é a gente respeitar a rotina. Na medida do possível, estar atento às questões da rotina. Aí você vai dizer, Carlos, mas é justamente isso que está virando um problema. A rotina mudou. Eu vou já conversar com você sobre como intervir nessa mudança de rotina. Mas a gente precisa entender que as questões da rotina vão causar reações na pessoa com autismo. Então, muitas vezes, uma desorganização que o seu filho, o seu aluno, o seu amigo, o seu parente com autismo está vivendo, vem de alguma questão de desestruturação de rotina, né? A outra questão é objetividade. Nós precisamos ser objetivos com eles, né? Tentar ao máximo evitar construções até frasais que mergulhem ou que tragam ambiguidade, que sejam vagas, que não sejam precisas e claras, né? Então, a gente, ao falar com eles, precisa usar de concretude, né? E também, dentro desse princípio da objetividade, deixar claro para eles o que pode e o que não pode, né? O que nesse momento é possível e que não é possível nesse momento. Falar objetivamente sobre tudo isso, tá bom? E também dentro desse ciclo, que tem a ver com ciclo diagnóstico, estar muito atento às estereotipias. Em outros vídeos eu já conversei com vocês sobre isso. Houve um período muito longo em que se acreditava que era preciso intervir sobre as estereotipias da pessoa com autismo, no sentido de tentar tirá-las para melhorar uma qualidade de vida deles, e hoje a gente sabe que isso não é possível, não é indicado, não é cabível, né? Então, cuidado com as manifestações de estereotipia. Cuidado no sentido de fiquem atentos, porque significam coisas diferentes. Você vai ter estereotipias de aceitação, de expressão de prazer. Então, às vezes, ele vai estereotipar para mostrar que está satisfeito.
Outras vezes ele vai estereotipar, fazer estereotipias para dizer que alguma coisa o insatisfaz ou a insatisfaz. E por fim, as estereotipias são indicativo do caminho para a desorganização, que alguma crise está se aproximando, tá? Então, de modo geral, prestar atenção na rotina, ser objetivo e fazer atenção aos quadros de estereotipia. Bem, agora a gente vai para sugestões concretas do que fazer para efetivamente gerir esse temperamento autista no meio dessa crise que nós estamos vivendo, que é a do isolamento social, tá bom? Vamos para e passo. Eu vou ensinar para vocês 4 técnicas que vocês podem adotar em casa, na escola, em qualquer lugar. E como eu disse, pode ser agora ou daqui a 1 ano, 2, 10, sempre que for necessário. Bem, a técnica número 1 é a técnica RPR, Regressão Planejada de Rotina. Como é isso? Uma vez que eu falei para vocês que a rotina é um elemento muito importante para eles, se houver a necessidade, como está acontecendo no momento, de mudança muito significativa das rotinas, a gente não pode chegar e simplesmente mudar da noite para o dia algo que já se fazia com eles. Então a gente precisa planejar, fazer uma regressão planejada dessa rotina, na qual a gente vai tirando para e passo coisas que não podem mais ser feitas. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro, que poderia ter sido aplicado no início da pandemia, e que vocês pegam esse exemplo e adaptam para alguma realidade de vocês. Você tem um filho, uma filha que todo dia, com autismo, que todo dia sai de casa às 8 da manhã para ir para a escola, né? Claro que antes, o que que acontece? Ele acorda, ele ou ela acordam, tomam um banho, escovam um dente, vestem um uniforme, se preparam, tomam um café e vão para a escola. Então a gente não tem mais essa realidade de sair para a escola. O que é que eu vou fazer? Eu vou chegar um dia e vou dizer, olha, hoje você não vai para a escola, pode ficar dormindo mais um pouco. Não, eu vou fazer uma regressão planejada dessa rotina. Então, primeiro vou comunicar que houve uma mudança, né? Não vou fazer também, não vou tratá-los de maneira não respeitosa e inteligente. Vou explicar que houve uma mudança, mas no lugar de simplesmente dizer hoje você não vai tomar banho e vestir o uniforme, não. Toma banho, veste o uniforme, toma café. Mas a primeira coisa que vai mudar é hoje você não vai sair para ir para a escola, mas você tomou banho, escovou o dente, vestiu o uniforme, tomou café. Mais na frente, acordou, tomou banho, já não precisa mais vestir o uniforme, toma café. Entende? Então, paulatinamente, você vai retirando atividades dessa rotina que ele vivia, para ele ir entendendo devagar que realmente aquilo mudou e que as coisas precisam ser feitas de outra forma. Então, você vai pegar esse exemplo e adaptar para a sua realidade. Ele tem uma escala de rotina na qual acontece isso, isso, isso e isso. Você vai retirando, né, devagar aquelas coisas, sempre explicando que está retirando porque houve uma mudança de situação. Essa técnica, a RPR, ela é eficaz para todos os níveis de autismo. Todos os níveis de autismo, do leve, passando pelo moderado, até ao severo. Tá bom? Técnica 2. Então vamos agora para o chamado reforço positivo ou dessignificação eficaz. Essa técnica ela é baseada num princípio do ABA, né? O ABA, de modo geral, tá, gente? Vou falar aqui bem de modo geral, porque o ABA é uma ciência, tá? Então o ABA nos ensina que quando você quer fazer com que o comportamento de uma pessoa autista caminhe para aquilo que é ideal do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista social, você oferece um estímulo recompensatório caso o comportamento solicitado seja praticado. Então é a mesma coisa, você deve conhecer aí do seu filho, do seu aluno, do seu amigo, seu primo, algo do qual ele gosta muito, né? Um carrinho, um bichinho de pelúcia, uma atividade da qual ele gosta. Então a estrutura é simples, você solicita uma prática, um comportamento, e se ele faz, se ele pratica, se ele lhe oferece, ele recebe o estímulo recompensatório. Eu só não gosto de usar nessa técnica comida como estímulo recompensatório. Eu acho realmente desagradável, estranho e perigoso, né? Então, objetos, carrinho, brinquedo, alguma coisa da qual ele gosta bastante. Então, você muda de rotina, né? No isolamento social.
e você precisa que ele passe a fazer algo que ele não fazia. Então ele mostra alguma recusa, você oferece o estímulo recompensatório, tá bom? A outra questão é a dessignificação eficaz, ainda dentro desse ambiente aqui, dessa segunda técnica que eu estou falando. Se de um lado eu tenho um estímulo recompensatório, do outro eu também posso dessignificar na minha atitude algum comportamento dele muito negativo e que seja indesejado socialmente. Porque aí a gente precisa lembrar de uma questão e ter isso muito em mente. Existem reações e circunstâncias que são do espectro autista, mas ao lado disso existe aquilo que é comum a todo e qualquer ser humano, a toda e qualquer criança, a todo e qualquer jovem, que são as birras, são os comportamentos de tolice. Sim, eles praticam isso também. Então você precisa primeiro diferenciar o que está acontecendo, se é alguma reação sindrômica com relação ao autismo, ou se é uma birra, se é uma malcriação. E aí, se for realmente uma birra, uma malcriação, você faz a dessignificação eficaz, que é, em linhas gerais, não dar retorno para aquilo, não reagir, não se comportar de forma reativa para aquela situação. Ele tenta te morder, ele tenta fazer alguma coisa mais violenta. Você segura o ombro, não olha no olho e faz alguma outra coisa. Conversa com alguém, dessignifica aquilo, tá? Eu sempre conto nas minhas palestras, Carlos, é comum os alunos agarrar, as professoras falam, né? Cabelos compridos. Agarra meu cabelo e puxa. Bem, eu não tenho cabelo para ser agarrado, não tenho barba. Mas ele fez isso, você segura, diz não, firmemente, né? E desfoca. Vai para outra questão, fala sobre outra coisa com alguém e dessignifica. Isso se chama dessignificação eficaz. Tá bom? O reforço positivo e a dessignificação eficaz, eles podem ser praticados em todos os níveis também do autismo, do nível leve ao moderado ao nível severo. Técnica número 3. Essa técnica ela é baseada, inspirada nas terapias cognitivo-comportamentais. A teoria cognitivo-comportamental de Beck nos ensina uma coisa muito interessante, que grande parte dos nossos comportamentos desalinhados são frutos de pensamentos automáticos. Ou seja, nós temos convicções dentro de nós sobre alguma coisa e diante de uma situação pensamos de modo automático sobre aquilo e às vezes isso nos leva a comportamentos desalinhados, desinteressantes. Isso acontece com qualquer pessoa, acontece com a pessoa com autismo também. É o não pensar sobre o que está fazendo que leva a um fazer muitas vezes desestruturado e desinteressante do ponto de vista social, comportamental. Essa técnica que eu vou propor para vocês vai fazer a pessoa com autismo confrontar o seu comportamento e os seus pensamentos. É o jogo do por que você faz, por que você sente. Perguntas: por que você faz isso? Por que você está sentindo isso? Então, sempre que ele ou ela praticarem alguma coisa desalinhada, alguma coisa desinteressante, você para e pergunta: por que você está fazendo isso? Lance essa pergunta para ele ou para ela. Provavelmente ela vai dizer: porque eu estou sentindo tal coisa. E aí você pergunta: por que você está sentindo tal coisa? E você insiste nisso, faz ele olhar para si, para a sua atitude, para o seu sentimento. Esse tipo de técnica ele já não vai funcionar tanto com todos os níveis do autismo. Ela é interessante para o nível leve, para o nível moderado, mas já não vai ser tão eficaz num caso de autismo severo. Se você convive com uma pessoa com autismo no nível leve ou moderado, experimenta, funciona. Por fim, uma técnica muito interessante, sobre a qual eu tenho me debruçado especialmente nos últimos tempos, que é a estimulação vagal. O que é isso, Carlos? Primeiro eu vou logo lhe dizer que a estimulação vagal ela vai ser interessante para todos os níveis também de autismo, tá? Do leve ao moderado até o severo. Eu vou procurar falar de uma maneira bem fácil, sem cientificismos, para que você entenda. Nós temos um nervo que liga o nosso cérebro, nossa estrutura craniana, ao resto do corpo. É o nervo vago.
Nós já sabemos, quem estuda o autismo já sabe, que esse nervo tem implicações sobre o comportamento autista. Então é preciso estimular esse nervo de maneiras variadas. Há formas muitas, e eu vou gravar um vídeo mais à frente especificamente sobre esse assunto, estimulação vagal, do nervo vagal. Mas uma coisa simples, faça massagem na área cervical da pessoa, na área cervical, na área dos ombros da pessoa autista. Aí você pode dizer, mas Carlos, o meu filho, a minha filha tem hipersensibilidade tátil, não deixa que a gente faça esse tipo de atividade. Então você vai precisar, antes de chegar na massagem, fazer um pequeno trabalho de dessensibilização para melhorar essa hipersensorialidade nessa área. Eu já mostrei aqui para vocês algumas técnicas nesse sentido, como as fitas de sensibilização, né? Você pega fitas de tecido, dessas de costura que quase toda casa tem, e você vai passar no pescoço, brincar, tá? Sempre muito ludicamente. E aí você vai fazer essa dessensibilização dessa área. Quando isso acontecer, você vai fazer massagem na área cervical, na área dos ombros, para potencializar e para destensionar a área vagal. Mas existem outras estimulações ainda mais intensas e ainda mais interessantes, tá bom? Que em vídeos futuros eu vou explicar melhor. Mas aqui, nesse momento, no momento de necessidade imediata, procure fazer massagem cervical e nos ombros. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem sugestão para algum outro tema, algum outro vídeo, me manda. Eu avalio, quem sabe daqui a pouco está aqui no ar. E você sabe, né? A terapia online hoje é perfeitamente plausível e possível. Se você tiver interesse em fazer terapia online comigo, entre em contato pelo meu WhatsApp 91 981 67 3835. Nunca esquecendo, inclusão é um ato de amor e respeito social.